Boa noite a todos. Meu nome é Joel Jorge Filho. Nasci em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Olha, não foi uma infância fácil, foi uma infância de muita dedicação, de muito estudo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, priorizava isso na minha vida, eu sabia o quanto seria importante isso no futuro. E meus pais eram pessoas da classe média, minha mãe professora, meu pai comerciante. E desde cedo, muito cedo, ele começou a me fazer trabalhar com ele. Eu era garoto, eu tinha 8, 9 anos. Então, essa caminhada, né, para me chegar onde eu cheguei, ela foi feita com muita resiliência, né, de entender as limitações financeiras dos meus pais, mas interessante é que eles jamais deixaram de me apoiar nos meus estudos, né? Sempre fui um aluno muito aplicado, sempre fui um aluno que despontei em todas as escolas que frequentei e sempre me interessei pelo magistério, né? Minha mãe como professora, eu herdei isso, né? Ficou no meu DNA. Então, fiquei em Belo Horizonte, né? Boa parte da minha vida e desde cedo eu comecei, desde os 17 anos eu comecei a lecionar. Fiz meu curso superior num grande centro universitário de Belo Horizonte, me formei em administração, então sou administrador. E de lá para cá, eu aprendi que não existe sucesso sem sacrifícios. Minha família são comigo mais 3 irmãos. Naquela fase da adolescência, 18 anos, 19 anos, 17, chegava final de semana e meus irmãos saíam. Hoje, o que a gente chama de balada. Então, eles aproveitavam. Eu ficava em casa estudando. Meus pais até preocupavam com isso, achavam estranho. Mas eu ficava para estudar. Então, quando eu falo, não existe sucesso sem sacrifícios, eu gostaria muito de estar me divertindo. Mas eu tinha que abrir mão de um prazer para poder colher os frutos mais na frente. Então, me formei muito cedo, né? E sempre fui, como disse, um aluno que me destaquei, modéstia à parte, por onde eu passei, nas escolas que eu passei. E eu nunca tive medo do trabalho, né? Eu morava em Belo Horizonte, num bairro bem tradicional, que é o bairro de Lourdes, né? E a minha rua era a rua perto do hoje, sempre foi chamado, né, do Mercado Central de Belo Horizonte, que é um mercado famoso, né, muito bem frequentado. E eu me lembro que ali perto de casa era o campo, o estádio do Atlético Mineiro. Por isso que eu sou atleticano. Quando aconteciam os jogos, eu comprava a laranja no Mercado Central, fazia a laranjada, não era nem suco, e vendia no campo. Então, eu sempre tive uma certa independência financeira, né? Dentro do padrão que eu levava. Eu era uma pessoa que gastava muito pouco, né? Porque eu passava o maior tempo entre a escola e dentro de casa estudando. E quando completei 17 anos, eu recebi o desafio de começar a ministrar aulas num colégio de 2º grau. E enfrentei a situação. E aí foi uma caminhada que ela não parou mais, né? E sempre trabalhei, lecionava manhã, tarde, noite. Foi um grande centro de ensino na área de gestão, que é a Fundação Dom Cabral. Então, eu trabalhava manhã, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, ministrando cursos de especialização e cursos para empresas. Aos sábados, eles me pegavam um avião pequeno e ia para o Vale do Aço para ministrar cursos na Uzi Minas e na ACZeta. E no domingo, pegava outro avião e ia ministrar aulas em Montes Claros. Então, eu não tinha tempo
para mim, mas era feliz, porque a função, a carreira de um professor é maravilhosa. Uma vez me perguntaram, qual é a profissão mais importante que você acha no mundo? Eu falei, o arquiteto. Eu estava falando com alunos de administração, eles estranharam. Mas antes que eles começassem a achar estranho, né? Um professor de administração, formado em administração, falar que o arquiteto era a função mais importante, a profissão mais importante, eu falei. Mas não é o arquiteto de edifícios, de pontes, de casas, de rodovias. É o arquiteto de pessoas, é o professor. E é o professor que forma todas as profissões. É o professor que te ensina o que é cidadania, o que é urbanidade. É ele que transmite conhecimentos para você crescer. Então, sempre fui um apaixonado por essa profissão. Por isso, eu considero ela a mais importante do mundo. Bom, meus amigos, essa virada de chave, né? Onde aconteceu essa virada de chave? Até 1980, eu estava em Belo Horizonte muito bem de vida, porque nessa altura do campeonato eu já era diretor de um centro universitário. Eu era diretor da área de pós-graduação. Passei pela Fundação Dom Cabral, que foi uma experiência fantástica, incomparável, né? O que a Fundação me proporcionou, o que a Fundação me permitiu, né? Em crescimento, tanto intelectual, quanto na questão de competências e habilidades. Mas, pouco tempo depois, eu recebi um outro convite para ser diretor desse centro universitário que eu lhes falei. E nesse centro universitário, eles começaram a trabalhar com cursos para grandes empresas. E eu fui convidado, recebi a missão de ministrar cursos, treinamento para o SERPRO, aqui em Brasília. Então, chegava aqui, ficava uma semana, e era o corpo gerencial da empresa, para quem eu ministrava esses cursos. E um belo dia, então ia, voltava. E um belo dia eu recebi um telefonema, recebendo um convite para voltar a Brasília. Eu até imaginei, deve ser mais cursos, né, que eles querem contratar. Mas não era um convite para me trabalhar no SERPRO. Eu me assustei com isso, né? Porque como todo mineiro, né, embora eu vivesse na capital, mas o mineiro, ele tem características muito próprias, né? Minas Gerais é um estado que você convive muito com a família, muitos amigos, né? Então, isso é um negócio até interessante. Quando eu resolvi mudar para Brasília, aceitei o convite, eu tive que me deparar com a realidade brasileira para quem chega. Eu cheguei em 1981. Não trouxe a família, porque eu não imaginava que eu iria ficar. Eu falei, é uma temporada que eu vou passar, embora contratado. Então, de segunda a sexta, você levava bem as coisas. Mas quando chegava sábado e domingo, ou feriados, era uma coisa terrível. Porque eu não conhecia ninguém, né? De segunda a sexta, você está no trabalho, eu nunca abandonei a academia, comecei a ministrar aulas à noite, trabalhava de dia, dava aula à noite na Católica, na Universidade Católica. Mas chegava ao final de semana, eu percebia que se você não cria relacionamentos mais profundos, se você não conquista a confiança das pessoas, essas pessoas não te chamam para nada, né? Então, eu vivia numa absoluta solidão no final de semana. E aí eu comecei a sentir falta. Chegava final de semana, sexta-noite, ao sábado pela manhã, eu pegava um avião e ia para Belo Horizonte. E naquela época a passagem era muito caro, como hoje está cara. Então eu comecei a perceber que meu dinheiro
que eu ganhava estava indo em passagem aérea. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou preencher meu tempo? Aí eu nunca tive moto na minha vida, nunca andei de moto. Eu comprei uma moto na época, para aquela época, era uma CB400. Para quem nunca pilotou moto. E foi para me ocupar no final de semana. Bom, essa experiência com o Serpro, ela durou de 81 a de 88. Foi muito boa a experiência. Mas como a empresa é pública, né, esse que é o grande problema da administração pública no Brasil, é que a alternância de poder, ela é muito rápida. Muda um presidente, muda um ministro, muda a direção da empresa. E ali eu já comecei a ficar insatisfeito, né? Porque eu tinha grandes projetos no Serpro. E um era, naquela época, a qualidade total. Me tornei um especialista em qualidade. E aí chegou um momento que eu falei, não dá mais. E eu fui convidado para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu sou servidor aposentado do CNPq. Então tinha tudo a ver comigo. E eu fui trabalhar com um ministro que eu considero uma das personalidades mais maravilhosas que eu conheci, que foi o ministro Renato Archer. É outra escola que eu tive. Então, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu fiquei, saiu o ministro Renato Archer, chegou o ministro Luiz Henrique da Silveira, que foi governador de Santa Catarina, prefeito de Joinville, senador da República. E foi um prazer também trabalhar com o ministro Luiz Henrique. Eu era o primeiro a chegar no ministério e era o último, né? Eu que levava a documentação para o ministro assinar. E ele costumava assinar lá para as 10 da noite, 9 da noite. Então, eu me dedicava muito, como sempre fiz da minha vida. Esse é outro segredo. Eu vejo hoje as pessoas, né, começa às 8 da manhã, para religiosamente ao meio-dia, volta às 2 da tarde, às 6 horas da tarde, pega a sua bolsa, pega a sua pasta e vai embora. Eu vi um caso interessante que eu pedi para uma funcionária para fazer um ofício para mim. Eu nem me dei conta que estava chegando às 6 horas, mas era muito perto, 5 para 6, por exemplo. Ela me olhou assim e colocou Brasília, parou. Falei, 6 horas da tarde. Ali eu comecei a entender por que muitas pessoas não crescem profissionalmente, né? A gente, quando vai por uma empresa, e isso o empresário vê com muita profundidade, você tem que ter dedicação, né? O horário é importante? É, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Muitas vezes você tem que passar do horário. Então eu sempre adotei a seguinte filosofia por onde eu passei. Então, hoje você vai ficar até as 8 horas, você tem uma missão a cumprir. Amanhã, deu 4 da tarde, já cumpriu as suas metas, vai embora, está liberado. Mas essa mentalidade não existe hoje. Eu sei, porque eu convivo com muitos empresários, né? Eu já tive várias pessoas que trabalharam comigo, inclusive nessa empresa que hoje eu tenho, e é impressionante. Então, o que eu posso dizer para vocês, incentive seus funcionários, capacitem-os, inclusive nesse aspecto. Então, sempre terminar com essa mentalidade. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, tudo funciona aos sábados, quase tudo funciona aos domingos. O Brasil é um país ainda pobre, riquíssimo de recursos, mas pobre. Então, essa foi um aspecto muito importante que eu aprendi na minha vida.
Vejam bem, a vida é feita de desafios, muitas vezes de rupturas. Há um momento de você aceitar um desafio e entender que você tem que se preparar para esse desafio. Por isso que eu disse, não existe sucesso sem sacrifícios. Os desafios, para serem enfrentados, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que estudar muito. Você tem que conhecer muito o que esse desafio vai te exigir. Eu, nessa minha jornada, eu fui movido a desafios. Não existe motivação sem desafios. Como não existe um bom trabalho, bons resultados, sem que você se apaixone pelo seu trabalho. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que sentir prazer no que você faz. Na minha passagem pelo serviço público, na administração direta, sobretudo, eu tive muitas decepções. Exatamente por essa razão. Já mudou um pouco, mas está muito longe ainda de ser um segmento de alta eficiência, eficácia e produtividade. Exatamente por isso. Eu me lembro da teoria do Taylor e do Fayol, a famosa divisão do trabalho, cada um na sua caixinha. Eu, quando cheguei num determinado ministério, fui ser diretor, secretário de Recursos Humanos, de administração, eu cheguei na repartição, o que você faz? Eu cuido do Vale Transporte. E você? Eu cuido do Vale Alimentação. Você? Não, eu cuido da folha de pagamento. Eu falei, meu Deus. E quando não há aquela demanda, em determinado momento do mês que você não tem a demanda ocorre mais no final do mês. O que você faz? Eu não faço nada, porque minha responsabilidade é em cima do Vale. Eu falei, meu Deus, pensei, está tudo errado. Como é que... Aí a pessoa, quantas pessoas eu conheci, passam 30 anos no serviço público, desempenhando a mesma função, a mesma rotina de trabalho. É uma boa parte da vida dessa pessoa que foi embora. Ela não cresceu, ela não recebeu desafios, ela não aceitou desafios, e chegou ao final dos 30 anos, se aposentou e falou, eu agora envelheci, e qual o sentimento, qual de realização profissional que ela teve? Nenhum. Ela cumpriu tarefas. Ela não se voltou para resultados. Até porque a administração pública não gera esse tipo de expectativa. De você gerar resultados, de você se sobressair. Então, é uma coisa assim, é chocante. Um outro problema é que você desenvolve projetos, mudou o ministro, aquilo é engavetado. Morreu, porque você era da equipe anterior. Então, eu nunca caí nessa cilada, nunca. Eu sempre acreditei em projetos, em planos, em desafios. E é por essa razão que eu sobrevivi. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca. Trabalhando na área pública. Em empresas públicas, em ministérios. Fui depois para a Câmara dos Deputados. Mudava o ministro, mudava o deputado, mudava... Eu nunca fiquei sem emprego, porque eu me dedicava. E por mais que você não tenha bandeiras partidárias, ou possa até ter, quando você é um profissional que gera resultados, você é visto e ninguém quer te perder. Você passa a ser essencial. Então, não existe segredo, né? Quando você trabalha com amor, dedicação, estuda para você sair bem em tudo que você tiver que enfrentar, muito dificilmente vai dar errado. Agora, infelizmente, não é todo mundo que
pensa assim, não é todo mundo que tem essa mentalidade. Como eu falei, eu cheguei em Brasília, eu me assustei porque é uma cidade totalmente diferente, né? Eu perguntei um dia para o Max Geringer, né? Um dos grandes palestrantes do Brasil, falei, ô Marx, o que é amizade? Como que você conceitua amizade? Ele respondeu para mim assim, amigos é aqueles que você tem coragem para jantar na sua casa. Você está abrindo a sua casa, você está abrindo mão da sua privacidade. Esse é um amigo. Então, a minha chegada a Brasília, como eu disse, foi muito difícil, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então, ministrava aulas à noite, trabalhava durante o dia, e ali eu falei, eu tenho que começar a fazer o meu mailing. E ali eu comecei. Mailing dos alunos, mailing dos professores, mailing das pessoas com quem eu trabalhava. Eu senti que eu não conseguiria caminhar sem isso, porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, né? Então, desde aquele momento, eu comecei a criar o meu mailing. Bom, e isso facilitou a minha vida, né? Não só pelo meu desempenho profissional, né? Aí que as pessoas começam a te admirar. As pessoas começam a te achar interessante. Puxa vida, esse cara trabalha muito, esse cara se dedica, esse cara gera resultados. E eu comecei a montar essa rede, né? Quando foi em 2008, eu continuava na Câmara e continuava ministrando aulas. Eu falei assim, o que eu vou fazer depois de aposentado? Aí, porque eu vi exemplos, né? Essa história é muito interessante. Vamos pegar um exemplo muito clássico. Bancário. O cara passa uma vida inteira, uma carreira, 30 anos no Banco do Brasil. De repente, chegou a aposentadoria. O que ele faz? Ele só conhece o banco, a experiência profissional dele é dentro daquele métier. Ele fica em casa. E aí, é inevitável, começam os problemas. Que é a esposa, você sai todo dia, quando você chega à noite, está tudo bem. Agora, passa um dia inteiro, semana após semana inteiro, dentro de casa, sem fazer nada. Aí começaram os problemas, né, de separações, desquites, divórcios. E eu lembro que o banco criou, naquela época, a famosa agência Estilo, né? A proposta é fantástica. Mas logo depois, eu sempre fui cliente do Banco do Brasil. E sempre, desde quando foi criada a agência Estilo, eu ia na agência Estilo. E aí eu comecei a perceber que demorava muito o atendimento, né? Com as gerentes. E um dia eu perguntei para a Lúcia, que era minha gerente, falei, Lúcia, por que está demorando tanto? Porque os aposentados do banco não aguentam, vem para cá e senta com a gente e começa a falar do passado, começa a falar das decepções, que não está aguentando ficar parado. Ele fica ali 40 minutos, uma hora, né? E isso até hoje acontece. Até hoje acontece. Eu me lembrei disso e falei, meu Deus, eu tenho duas alternativas. Ou fazer como eles, compro um pijama de bolinhas, um pijama de seda, um pijama bom. Bolinhas amarelas, azuis, né? E fico à tarde de casa, por exemplo, vendo a sessão da tarde, vendo TV, vendo os filmes. Eu quero isso? Nunca. Minha mulher me põe para fora com menos de 3 meses. Aí eu falei, vou voltar a ministrar aulas? Falei, não, estou cansado.
Porque as pessoas acham que ministrar aula é só chegar dentro da sala de aula. Você tem que fazer o plano de ensino, você tem que corrigir provas, corrigir trabalho de grupo. E você não ganha nada por isso. É estranho isso, o sistema de ensino, né? Seja público, seja privado, ele não te remunera por isso. Ele te remunera pela hora-aula que você está dentro de sala de aula. Fora isso, eu falei, eu vou voltar para isso de novo a vida inteira em sala de aula? Não, não quero. Vou botar uma consultoria? Não, porque eu passei minha vida viajando. Eu sei que o consultor tem que viajar muito. E realmente eu estou cansado, né? Quero viajar de férias, curtir minha família, mas a trabalho, chega. Eu falei assim, eu vou criar um grupo. 2008. Me aposentei em 2013. Se não me falha a memória. Antes de me aposentar, eu criei um grupo, o famoso G15. Mas o meu objetivo de criar o G15, eu confesso, era criar uma confraria. Por isso que chama 15 pessoas, 15 amigos. E eu falei, nas sextas-feiras, à tarde, nós vamos para um bom restaurante, tomar um vinho, uma boa comida e jogar a conversa fora. E criei o grupo, 2008. Só que, muito rapidamente, me assustei com isso, o grupo foi crescendo. Crescendo. E eu falei, eu estou perdendo o controle da situação. E ali eu percebi que eu estava errado. As pessoas não queriam confraria. As pessoas queriam um grupo onde elas pudessem fazer relacionamentos e ter oportunidade de fazer negócios. Aí foi a outra virada de chave. Eu falei, então, não pode ser assim mais. Aí, em 2011, janeiro de 2011, eu profissionalizei o G15. Criei critérios rígidos para quem quer participar do grupo, né? Então, nessa virada de chave, o G15, ao invés de eu perder, eu ganhei. Porque as pessoas perceberam que era uma coisa séria. Primeiro, não existe almoço de graça, né? Tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Então, eu criei. Para você fazer parte do G15, você vai ter que arcar com um custo, uma anuidade. O resultado dessa mudança, algumas pequenas empresas, especialmente consultores, saíram. Mas grandes empresas se interessaram, chegaram para o G15. Então, foi 2011. Nós estamos em 2023. E confesso a vocês, o G15 hoje é um grupo de networking extremamente consolidado, frequentado por empresários de empresas importantes do Distrito Federal, né? Grandes empresas, médias empresas. Segunda coisa, quem frequenta o G15 é o presidente da empresa, é o diretor da empresa, é o fundador da empresa. Dentro daquela filosofia que eu queria e que eu expliquei, numa cidade hoje, 95% das empresas são empresas familiares, onde quem decide é o dono. Eu falei, não precisa mais do que isso. Quem frequentar os nossos encontros vai estar falando com o dono. Então, isso foi muito importante. Então, se você quer vender o seu produto, vender um serviço, você vai ter que conversar com o dono. Ou com quem tem poder de decisão. Mas essa é uma história que as pessoas passam, basta conversar com o dono. Como conversar? Bom, aí é uma outra história. Aí eu posso contar os erros que pessoas cometem num ambiente como esse. Muitas
Muita gente acha que networking é trocar cartões de visita. Não é isso. Você ter seu cartão é importante, seja ele digital, seja ele físico. Lógico, você não pode frequentar um ambiente desse sem ter nada para as pessoas se lembrarem de você. Agora, primeira coisa, não cometam um erro que pode ser fatal. Não assediem essas pessoas que você quer contactar para fazer negócios. Você não pode fazer isso. As pessoas se incomodam. Até porque essas pessoas, presidentes, diretores, é natural, eles têm um cinturão de defesa. Então eu vi, as pessoas pela primeira vez chegavam perto de um presidente, já queria falar do serviço, já queria marcar reunião, já queria vender o produto. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que conquistar a confiança daquela pessoa que você quer reconhecer, que você deseja se aproximar com também interesses comerciais. Mas antes de fazer isso, conquiste a confiança dessa pessoa. Deixa ela perceber que você é uma pessoa que antes de fazer negócio, você quer fazer relacionamentos, que você quer amizade dessa pessoa. Então, isso é fundamental. Eu já vivi várias experiências, porque essas pessoas têm esse mecanismo de defesa. Então, chega numa grande empresa, eu não vou citar nomes, quantas vezes as pessoas me pedem, Joel, me leva em tal empresa, assim. A coisa é mais ou menos já pré-estabelecida. A presidente ou o presidente te recebe, você vai falar do seu trabalho. Dá 5 minutos, 10 minutos, ele ou ela já chama o assessor ou o assessor e fala, olha, fulano de tal vai cuidar desse assunto para você. Viu? Vai dar toda a atenção. Fulana, olha, leva ele para sua sala, dá toda a atenção. Ali é a senha. Ali não vai sair negócio. O que eu recomendo? E que eu faço? Eu tenho um negócio chamado Face List. Não sei se você ouviu falar. Nem sei se existe. Pode até existir. Esse Face List, eu tenho a foto, a sua foto, o seu nome e a sua empresa. Quando chega o almoço do G15, como vai acontecer agora, nos próximos dias, primeiro almoço do ano, eu passo o domingo. Vocês já viram aquele programa, aquele cara da Globo que fazia cara crachá? Eu passo fazendo isso o domingo inteiro. Sabe por quê? Eu sou um anfitrião. Eu tenho que saber o nome. Poxa, eu vou receber aqui a Luísa Frazão, uma grande jornalista da TV União. Você já pensou? Ela chega no meu almoço, eu não sei o nome dela, não sei qual é a empresa. É um negócio muito desagradável, né? Como se você chamasse alguém para ir à sua casa, né? Uma festa, um aniversário. Você não sabe o nome da pessoa, sabe quem que é você. Não. Então, isso exige trabalho. Né? Minha mulher até fala, você está ficando esclerosado. Porque passar domingo, vendo foto de gente, nome e tal. Pessoal, eu vou falar uma coisa para você. Meu almoço é uma média de 80 a 100 pessoas. Eu sei o nome de todo mundo. Posso, às vezes, 1 ou 2 errar, como eu já errei. Né? Isso é normal. Mas, normalmente, eu sei o nome de todo mundo, sei qual é a empresa. E isso é o quê? Exige sacrifício. Lembra daquela história? É um domingo que eu podia estar caminhando, passeando, indo para o clube. Eu estou lá dentro da minha casa, fazendo esse exercício cara crachá. O que o G15 significa hoje para mim? Primeiro, é o motivo de extrema satisfação. É algo prazeroso. Me permite conhecer muita, mas muita gente. E são pessoas que
tem uma história de vida profissional, pessoal, muito interessante. O G15 me permite, além de conhecê-las, ajudá-las, né? Eu sou o timoneiro do grupo. Minha missão é abrir portas. Minha missão é dizer, fulana, receba essa pessoa, que essa pessoa é do bem. Você pode confiar, eu conheço essa pessoa. Não é um impostor, não é um aventureiro. Porque eu tenho que conhecer as pessoas. Veja bem, quando eu faço, falei do Face List, uma outra coisa que eu faço, tenho que fazer. Todas as empresas do G15, primeiro eu leio a história da empresa. Como começou, como é que foi o crescimento da empresa, o que é que ela faz. Eu tenho que fazer isso, né? Como que eu vou lidar com empresas que pertencem ao meu grupo, que eu não sei nem o que elas fazem. Segundo, eu tenho que conhecer um pouquinho da história dos seus principais executivos. E isso exige trabalho. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar informações de qualquer natureza, da onde for. Eu tenho que saber se essa pessoa é vaidosa, se é uma pessoa mais fechada. Eu tenho que tentar descobrir qual é o hobby dessa pessoa, o que é que ela gosta de fazer. Parece incrível isso, mas isso é a parte essencial do networking. Quantas vezes isso me ajudou nessa minha missão? Eu vou dar um exemplo aqui, clássico, né? Nós temos no G15, em Brasília, uma das empresas mais fantásticas que eu conheço. É de tirar o chapéu. É o Seibin. Seibin começou pequenininho, lá em Anápolis, em Goiás. Hoje é uma das maiores empresas brasileiras na área de medicina diagnóstica. Seibin hoje já tem mais de 300 unidades no Brasil. É uma empresa que não para de crescer e é um crescimento sustentável. É uma empresa que prima pela capacitação dos seus colaboradores. O Seibin é uma empresa que ganhou vários prêmios sucessivamente e até hoje é considerada a melhor empresa para mulher trabalhar. Tanto que sua força de trabalho, mais de 70% são mulheres. Olha que coisa fantástica. Você entra no laboratório Seibin, você é recebido com música. Você é recebido com um sorriso das funcionárias, das colaboradoras. Então, você tem que conhecer mais a história. Então, quando eu chego no Seibin, se você vai no Seibin, esquece seu produto, seu serviço. Primeiro encontro, vai lá elogiar, fala, olha, você pesquisou, não pesquisou? Puxa vida, que felicidade estar aqui, numa empresa tão importante. Quantos prêmios você já ganharam? Prêmio X, prêmio Y. O que é que você faz quando isso acontece? Você quebra um pouco desse cinturão de defesa. Porque está ali elogiando, mostrando que você conhece, né? O Seibin é uma empresa que sua sede aqui em Brasília é um espetáculo à parte. Um espetáculo à parte. Então, o G15 é isto e um pouco mais. Eu pergunto assim, por que as pessoas, por que empresários estão há tanto tempo no G15? O empresário não joga dinheiro fora. Não se iludam com isso. Ele pode jogar dinheiro fora, ele pode gastar 100 mil reais. Vou sair de férias, vou curtir com minha família, vou esquiar na Suíça. Agora, quando se trata de negócios, ele quer ver o resultado. Ele não joga 100 reais fora, se ele não souber que isso vai trazer para ele resultados, porque ele está investindo. Então, esse é outro segredo. É isso que nós criamos no G15, essa atmosfera, essa cultura, né, de parceria, de um ajudar o outro.
Mas isso exige muita dedicação. Eu vou contar uma coisa para vocês. O G15 existe, completa 15 anos. Raras vezes eu fui almoçar em casa nesse período. Sabe por quê? Porque esse horário de almoço em Brasília é um horário muito usado para reuniões. É a hora que o empresário para. E ele fala assim, eu vou almoçar. Vem almoçar comigo. É? Imagina se eu falasse, não, eu não posso. Eu não posso não, porque de meio-dia às 2 eu não trabalho. Eu vou para casa, comer minha comidinha mineira, tirar uma sonequinha. Você já pensou o que aconteceria? Então, horário de almoço para mim é horário de trabalho. Quantas vezes eu tenho vontade, deu 7 horas da noite, 7h30, 8 horas, eu tenho vontade de ir para casa, tomar meu banho, né? Aí sim, comer aquela comidinha que minha mulher faz. Muitas vezes, mas muitas vezes, eu sou convidado para participar de um happy hour. A empresa está lançando um novo produto, lançando um novo serviço. Então, isso acontece sempre, constantemente. Então, eu quero deixar aqui, ao encerrar esse depoimento, eu acredito hoje, acredito mesmo, sem network de qualidade, é muito difícil sobreviver. É muito difícil fazer negócios. Mesmo que você faça negócios numa boa escala, né, você tem que pôr na cabeça o seguinte, se você é empresário, coloca assim, para mim, para minha empresa, o céu é o limite. Você não pode deixar de crescer. Num mundo que cada vez mais competitivo, né? Quantas empresas quebraram da pandemia? E por que outras sobreviveram? Essa é a diferença. É você ter na sua cabeça, quando você se entrega, se dedica, quando você faz relacionamentos de qualidade, tudo fica mais fácil. Não existe nada fácil, mas fica menos difícil. Então, esse é o conselho que eu posso passar para todos vocês. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.